Legal, bora começar então, pessoal. Ana, eu minimizei aqui a abinha do GoToTrain, então não estou vendo o que eles estão falando. Qualquer coisa aí você me dá um toque aí, beleza? A gente vai começar um curso então voltado para quem nunca programou, né? A ideia é essa, como o próprio nome sugere. Então é algo básico, mas que pretende, assim, ao final de 4 semanas, pelo menos servir como um pontapé inicial para vocês avançarem em outros tipos de programação mais profissionais, como por exemplo o Kery, que acabou de falar, que pretende futuramente programar mobile, espero que continue com a gente, nós temos cursos disso também, web e por aí vai. O meu nome, então, me apresentando, meu nome é Suemar Everton, tá? Eu tenho 15 anos de experiência com desenvolvimento de software, sou formado em ciência da computação, também tenho pós-graduação em redes de computadores e segurança da informação, né? Nós temos uma empresa de desenvolvimento de software, pequenininha, mas está indo, está bem bacana. Opa, algo chamando aqui, deixa eu ver, comentando. É, e também sou professor universitário, tá? Dou aula aqui em duas universidades, em uma faculdade e uma universidade da cidade aqui onde eu moro, em Presidente Prudente, no interior de São Paulo. Ok? Seguindo, fiquem à vontade aí de me adicionar nas redes sociais aí, Facebook, LinkedIn. A gente vai, no próprio Facebook a gente vai conversar bastante, né? Já vou falar sobre isso nos próximos slides. A gente tem uma comunidade onde a gente tira dúvidas lá, corrige os exercícios e bate um papo legal lá. Né? O terceiro slide seria sobre vocês, né? O que vocês fazem. A Ana já deu uma palhinha aí, então a gente já tem uma ideia mais ou menos do que vocês querem, mas sempre ao longo do curso fiquem à vontade também para dar o feedback, porque assim ajuda a modelar o curso. Então, às vezes a pessoa quer mais programar por curiosidade, às vezes ela tem intenção de programar profissionalmente. Então, de repente, um conteúdo ou outro a gente pode dar uma dica, direcionar para aquele aluno, por exemplo, que quer ir profissional. Ó, tenta fazer esse exercício aqui, esse tipo de coisa. Não é nada engessado, tá? Fiquem à vontade para entrar em contato com a gente sempre que necessário. E aí agora eu vou falar um pouquinho sobre como funciona o curso, né? Como vocês sabem, são 4 semanas, 4 encontros semanais de 1h30 às quinta-feiras, né? E assim, o nosso curso, pessoal, vai ser 90% prático, né? Hoje mesmo a gente já começa a programar algumas coisas, tá? Então a gente vai ver, claro que na primeira aula a gente tem que ver um pouquinho de conceitos, porque para a gente programar a gente precisa ter pelo menos alguns conceitos, mas isso é coisa rápida. E aí a gente já começa a escrever nossos primeiros algoritmos, nossos primeiros programas ainda hoje, né? E sempre no final da aula a gente passa alguns exercícios para vocês fazerem. Esses exercícios ficam no slide, então esse slide vai ser disponibilizado no nosso grupo de programação para quem nunca programou lá no Facebook, tá? E aí vocês tentam resolver. Se tiver dúvidas quanto ao enunciado ou quanto à resolução do exercício, podem postar lá. Se quiserem que a gente corrija também para ver se está tudo certo, coloquem lá também que a gente dê uma olhada, tá? E aí, basicamente isso daí. Só que assim, ó, embora a gente passe alguns exercícios para vocês, geralmente 2 ou 3 exercícios para vocês fazerem durante a semana, a gente sabe que cada aluno tem o seu time, tá? Então, assim, esses exercícios eles são passados de acordo com o ritmo de vocês. Por exemplo, às vezes você tem, para a maioria das pessoas aí que a gente já trabalhou, 3, 4, 5 exercícios a gente manda, o pessoal resolve, né? Na última turma, por exemplo, a gente teve um aluno que, durante as 4 semanas, ele fez mais de 100 exercícios. Tá? Então, o que acontece? Ele estava super empolgado e a gente tem que ir no ritmo dele. Se 4 exercícios, 5 exercícios é pouco para ele, e se for para vocês, fala, ó, terminei, quero mais. A gente manda para vocês. Então, cada um vai caminhando no seu ritmo, mas sempre vai ter exercício para vocês fazerem. Até brinquei com ele que na hora que terminasse de 100, a lista de 100 exercícios, ele ia ter mais uma outra lista com mais uns 200, né? Ele até assustou. E aí, o que a gente vai aprender, então? Conceitos básicos de lógica de programação. Então, muito mais do que querer ensinar para vocês Python, a gente vai utilizar Python, uma linguagem de programação, para poder treinar, para poder testar os nossos programas, para validar, para ver isso daí executando, né? Que é o grande barato da programação. Só que o fundamental aqui, pessoal, não é ensinar
Python, tá? É ensinar um negócio chamado lógica de programação, ou seja, como você deve raciocinar, né? Como você deve é uma palavra muito forte, porque assim isso é muito característico de cada um. Mas assim, praticar formas de raciocínio que ajude você, usando lógica, resolver exercícios usando uma linguagem de programação qualquer, tá? Qualquer. Porque o que significa? Ah, eu estou aprendendo Python, mas na verdade eu estou usando Python aqui no curso, mas na verdade eu tenho interesse em programar lá para Android, por exemplo, que a Erika falou que quer fazer mobile. Eu precisava saber Java, por exemplo. Beleza. O que importa, pessoal, para a gente agora no início é a lógica. Não é a sintaxe, não é como que eu escrevo um comando em Python, ou como eu escrevo um comando em Java, ou como eu escrevo um comando em C++, por exemplo. Tá? A forma de se escrever pode ser ligeiramente diferente entre uma linguagem ou outra, mas isso tem na documentação, tem no manual da linguagem, você consulta lá. O que ninguém vai ensinar para vocês, o que não vai ter lá, por exemplo, é como resolver um exercício. Por exemplo, faça um programa para converter, por exemplo, de Fahrenheit para Celsius, por exemplo, que a gente vai fazer hoje. A forma como você tem que pensar, isso é seu, né? A forma como você vai escrever, você consegue. Você consulta aí no manual e por aí vai. Tá? Então, o que nós vamos aprender hoje, na aula de hoje? Desculpa, durante o curso. Algoritmos, tá? Para quem essa palavra não é tão comum, né? Então, algoritmo nada mais é do que uma forma estruturada de resolver um problema aí, tá? Ou seja, um código-fonte, tá? Para um programa nosso. E aí, dentro desse tema de desenvolvimento de algoritmos, nós temos alguns conceitos, tá? Que nós vamos usar esses conceitos usando uma linguagem de programação, mas nem precisaria, esses conceitos são aplicáveis até mesmo no papel, né? Só que programar usando papel é um pouco chato, mas não sei, por exemplo, a Érica, isso, quando ela fez lá na faculdade, ela começou, por exemplo, com um teste de mesa, que era no papel, né? Quando eu comecei, os laboratórios não eram assim para todo mundo, né? Então a gente começava o primeiro termo, né? Era só programando no papel, né? Fazendo teste de mesa. E é possível também, mas hoje a gente tem recursos disponíveis, a gente programa já direto no computador, que é mais legal, é mais fácil de ver isso daí funcionando. Então nós vamos aprender comandos de entrada e saída, tá? Então, comandos de entrada é quando a gente precisa fornecer algo para o computador. Estou falando computador aqui, mas para o nosso programa. Por exemplo, vamos fazer um programa que soma dois números, tá? Então eu preciso falar qual que é o primeiro número. Eu preciso falar qual que é o segundo número, tá? Deixa eu ver aqui, a Ana falando. O algoritmo era no papel, em Portugal. Pascal era no Pascalzinho. Outro dia eu vi um aluno usando isso aqui, Pascalzinho. Eu não tinha... Na minha época era Turbo Pascal, Érica. Era em DOS ainda, era em ambiente DOS. Não rodava nem no Windows. É horrível. Beleza. Deixa eu minimizar aqui. Então, vamos fazer um algoritmo para somar dois números. O número 1 e o número 2, por exemplo, são comandos de entrada que a gente vai aplicar para que o usuário possa informar estes valores para o algoritmo, né? E depois, a gente vai fazer um processamento, que é a soma destes dois números, né? E depois, por fim, emitir um comando de saída para mostrar algum valor ou uma frase que a gente queira para o usuário. Então, nem sempre é assim, mas na forma mais básica de algoritmo, o que a gente tem que pensar nesses exercícios que nós vamos resolver é um fluxo de entrada, processamento e saída. O usuário fornece uma entrada, o algoritmo faz o processamento e exibe a resposta para o usuário. Tá? Isso nós aprendemos na aula de hoje. Constantes e variáveis a gente aprende na aula de hoje também. Nem vou começar a falar muito sobre isso daqui, porque daqui a pouco a gente vai ter slides que vai representar melhor esses conceitos. Operadores aritméticos, quando a gente precisa fazer contas, por exemplo, somar, subtrair, dividir, né? Operadores lógicos e relacionais que a gente vai aprender na próxima aula, tá? Estruturas de repetição de decisão também aqui na terceira aula, e estruturas de repetição na quarta aula.
igual eu falei, não vou entrar a fundo sobre o que é isso daqui, porque é interessante a gente entender isso daqui primeiro, senão talvez fique um pouco abstrato aí para todo mundo compreender o conceito. Talvez não seja a hora certa de falar sobre isso agora. Só para vocês saberem a ementa do curso aí, então. E qual a linguagem que a gente vai utilizar? A linguagem profissional que está super em alta aí, que é o Python 3, tá? Que tem bastante foco na legibilidade do código. Então, isso é importante para nós que estamos começando, ou seja, ter um código de fácil compreensão. E aí, para simplificar as coisas aqui, nós não vamos, pessoal, utilizar um ambiente de desenvolvimento profissional. O que é um ambiente de desenvolvimento, por exemplo? Quando a Erika falou aí que usava o Pascalzinho, Pascalzinho é um ambiente de desenvolvimento, né? Turbo Pascal que eu falei é o outro. O que mais? O Delphi, onde você pode programar usando Pascal também, é um outro ambiente de desenvolvimento, né? Nós vamos utilizar aqui, nós vamos, na verdade, simular o Python dentro do próprio browser. Isso para evitar a gente perder um tempo fazendo instalação de software, onde tem um monte de recursos que nós não vamos usar agora e que de repente vai mais atrapalhar do que ajudar. Então, ó, esse link aqui, eu gostaria que vocês abrissem numa próxima aba aí, numa aba, e eu gostaria que vocês mantessem essa aba aberta, porque nós vamos executar, nós vamos criar o nosso código aqui nessa aba esquerda, e nós vamos executar esse código e ver ele funcionando aqui do lado direito, tá? Então, isso daqui é um simulador de várias linguagens. Depois, quem tiver interesse pode clicar aqui em Languages e ver as outras linguagens que ele disponibiliza. Tem bastante linguagem aqui que eu nem conheço também. E aí depois a gente vai usar então isso daqui. Só dê o feedback para mim se todo mundo conseguiu abrir essa URL, se está tudo certinho. Deixa eu voltar aqui para a apresentação, onde a URL é um pouquinho maior aqui. Vê se vocês conseguiram abrir aqui. Deixa eu abrir a notificação para ver se está tudo certinho. Opa, pessoal, aqui é a Ana, estou aqui nos bastidores e ajudando o Silmar. Vi que tem gente nova que entrou também, Silmar, a Ana Maria, acho que tem mais gente que entrou. E então, só para vocês saberem, assim, que tem uma abinha de bate-papo aqui, o chat, para mandar perguntas, beleza? Então, podem mandar aqui na aba de chat, que a gente está de olho. Opa! E eu vou mandar o link aqui também no chat, Silmar, para facilitar para o pessoal. Ah, beleza. Beleza? Eu sou bem. Beleza, pessoal. Eu vou seguindo aqui. A Ana está colando o link aí. Se caso alguém não conseguiu abrir alguma coisa, dá um toque para a gente aí. A gente vai avançar com alguns conceitos. E depois nós já vamos começar a praticar esses conceitos direto aí no nosso emulador. Tá bem? Então, antes disso, né, algumas definições, né, a lógica de programação, já falei isso um pouquinho para vocês. Independente da tecnologia, então nós podemos sim criar um algoritmo lá no papel, né? Ou nem colocar no papel, às vezes na nossa própria cabeça, né? A gente traça uma estratégia para resolver um problema, né? Nada mais a gente está fazendo do que aplicando lógica para, de repente, resolver esse problema mais otimizado, né? Gastando menos tempo, gastando menos recursos e por aí vai. Então, o que a gente foca nisso daqui, desenvolver o raciocínio lógico de vocês, porque isso vai dar a possibilidade de vocês avançarem as escadas aí da programação, tá? Aprenderem outras linguagens, mas o desenvolvimento, o raciocínio lógico já está com vocês, né? E aí aprender a sintaxe de uma linguagem que mais se adequa às suas necessidades é mais simples. Acreditem, pessoal, é mais simples aprender uma linguagem. Aprender uma linguagem de programação não é tão difícil igual aprender uma linguagem aí, um idioma, tá? Então ela é bem mais simples do que você simplesmente não ter o raciocínio. Senão você também não vai conseguir programar nada. Esse aqui é o importante, né? E aí, então, essa lógica de programação ela pode ser representada, uma das formas da gente representar ela é através de algoritmos. Tem outras formas também, tá? Onde a gente vai programar de uma forma estruturada, tá? De uma forma imperativa. É como se a gente estivesse mandando o computador fazer alguma coisa, tipo, ó, leia um número, escreva alguma coisa, né?
Então a gente vai dar instruções, uma série de instruções para o computador, né, ou para o emulador, que vai mostrar para ele como um problema pode ser resolvido, né, usando a lógica de programação. Por isso que eu falo para vocês que o importante é isso daqui, né? Senão você não consegue fazer nada de útil aqui, né? Você sabe a sintaxe de uma linguagem, mas basicamente você vai ficar lá no Hello World e não vai sair nada de útil. Então, linguagem de programação, tá? É uma definição aí, é uma língua, um vocabulário, uma gramática para comunicar ao computador como executar tarefas, né? Então, assim, a gente acha que o computador é inteligente, né? Mas ele ainda não é, né? Ainda não tem criatividade. Na verdade, a gente fala que ele é muito bom em seguir instruções. E ele é muito rápido, né? Ele é muito preciso para isso, né? Ele não cansa, igual nós humanos. Mas ainda, tirando algumas coisas muito avançadas da computação, ainda não tem inteligência. Tá? Mesmo que o pessoal chama de inteligência artificial, nada mais é do que executar tarefas também, acredite. Então, aqui você pode escrever um algoritmo, nós podemos escrever um algoritmo utilizando uma linguagem de programação para gerar um programa, né? Antigamente a gente falava isso, né? Vou gerar um programa, né? Lá no Windows vou gerar um executável, né? Um ponto .ez, né? Mas onde está programa aqui, pessoal, também pode ser um código interpretado. Por exemplo, quando você acessa algum site aí, tem bastante código interpretado ali, que na verdade não é um programa do ponto técnico que a gente conhece por programa, né? Mas na verdade ele é um código que pode ser executado. Linguagens tem um monte, C, C++, C Sharp, PHP, Java, Pascal, Delphi, algumas eu estou falando aqui. Qual que é a melhor, né? Antes que me perguntem, né? Qual que é a melhor linguagem? Não tem isso, tá? É igual eu falar para vocês, qual que é o melhor carro? Depende do que você quer fazer, né? De repente, uma Ferrari pode ser uma boa ideia no início, mas se tiver um terreno rural, por exemplo, talvez a ideia não seja tão boa assim, né? Se você precisar carregar, né, uma carga superior, talvez seja melhor outros tipos de veículos e por aí vai. Então, o que você quer fazer? Você quer, por exemplo, programar para web? Por exemplo, PHP pode ser uma boa opção, C Sharp pode ser uma boa opção, né? Você quer programar em ambientes multiplataformas, por exemplo, para Windows, para Mac, para Linux, Java pode ser uma boa opção, né? E por aí vai. Então, programar para ter o máximo de eficiência aí, comunicação direta com hardware, C++ pode ser uma boa opção. E aí, a linguagem em si, é igual eu estou falando, né? Vai ser o que mais se adequa com as suas necessidades, mas o importante sempre é a lógica de programação em si. Vamos então avançar. Agenda da aula de hoje, algoritmos, comandos de saída, vai ser o nosso primeiro comando que a gente vai executar ali no emulador. Nós vamos aprender a escrever comentários no nosso código-fonte e entender a importância disso, tá? Nós vamos ver variáveis com tipos de dados, comandos de atribuição, de entrada e operadores aritméticos. Acredite, com isso nós já conseguimos criar alguns programas úteis. Úteis sim. Então talvez você possa criar um programa, por exemplo, que vai agilizar uma determinada rotina no seu trabalho, por exemplo. Por que não? Alguma dúvida até aí, pessoal? Ana, se quiser falar alguma coisa, senão eu vou emendando aqui. Opa, pode seguir, Samar. Tá tudo certo aqui. E quem não viu ainda aqui o abinha de bate-papo, podem mandar dúvidas pelo chat, tá, pessoal? Beleza, estamos aí. Manda bala aí, Samar. Beleza. Então vamos lá. O primeiro comando, né? Sempre quando a gente vai aprender uma linguagem de programação nova, né? A gente sempre tem aquele Hello World, né? Então, como que é isso no Python, né? No Python, para a gente enviar uma mensagem ou um resultado de uma operação para um dispositivo de saída, né? Como por exemplo o monitor, talvez o monitor seja o mais comum, mas por exemplo eu ia falar disquete, mas disquete entrega mais ou menos a minha idade, né? Um pendrive pode ser um dispositivo de saída, porque você pode gravar no pendrive. Uma impressora pode ser um dispositivo de saída, né? Então nós vamos executar o comando print, né? Print, imprimir, e aí a gente coloca entre aspas
e entre parênteses uma frase que a gente queira imprimir. Então eu vou lá para a minha abinha de emulador, tá? Deixa eu explicar alguma coisa para vocês aqui. Esse lado aqui tem um lado interativo também, onde a gente consegue fazer algumas coisinhas, tá? Por exemplo, você pode falar assim, 3 mais 3, por exemplo, né? Ele responde lá, 6, tá? Você pode fazer algumas perguntas, tá? Que talvez a gente vai aprender mais na segunda aula. Nós vamos aprender na segunda aula. Então, alguns testes rápidos é possível executar desse lado direito. Mas no modo geral, nós vamos escrever código do lado esquerdo. E aí nesse botãozinho aqui, ó, que representa um play, um run, a gente manda executar esse código e nós vemos a saída aqui, nessa tela aqui. Ok? Então eu vou dar um clear para limpar. E eu vou escrever, por exemplo, assim, ó, print, né? Sejam bem-vindos. Uma dica aqui, e tentem lembrar disso, porque talvez senão vocês vão enroscar em alguns exercícios, é que por uma limitação deste emulador, mas não por uma limitação do Python, tá? Desse emulador aqui, a gente não vai utilizar, por exemplo, caracteres com acentuação, alguns tipos de caracteres especiais, tá? Então evitem, por exemplo, colocar o nome de vocês, por exemplo, acentuado, alguma coisa, senão vocês vão ver um erro aí, desconectando, alguma coisa assim. Então, por exemplo, ó, aqui não tem nenhuma acentuação, né? Manda executar e eu vejo a saída aqui, ó. Sejam bem-vindos, né? Posso colocar aqui, por exemplo, meu nome, ó, Suemar. Vou mandar executar. Então, ele está executando esta instrução e depois, imediatamente, ele vai executar a próxima instrução. Então, vejam aqui, ó, primeira frase e a segunda frase, tá? Se eu tivesse colocado aqui, por exemplo, algo com acento, no segundo nome, por exemplo, né? Aí vocês veem que dá um problema aí, tá? Então, não tem resposta, às vezes aparece desconectando e tal. Aí, evitem, então. Acho que eu vou até recarregar aqui a minha página. Evitem fazer esse tipo de usar acentuação. Aqui. Mandei executar. Beleza, tudo certinho. O Thiago está perguntando aqui se precisa de ponto e vírgula depois da linha. No Python não precisa, tá, Thiago? Tem várias linguagens que precisa, tem linguagem que não precisa. Então a gente fala que isso é da sintaxe da linguagem, né? Por exemplo, Pascal precisa, C Sharp precisa, Java precisa, o antigo VB não precisava, Python não precisa. Então depende da linguagem, ok? Lembra que eu falei que o Python ele foca bastante na legibilidade do código? Então, assim, se é possível estruturar um programa sem usar o ponto e vírgula, né, ele vai optar por não utilizar, porque é menos coisa para o usuário ver na tela. Tranquilo, Thiago? Valeu! Todo mundo conseguiu aí, pessoal? Feedback? Alguém teve algum problema para executar esse tipo de código aqui? Tudo ok. Então vamos avançar um pouquinho mais aqui, né, onde a gente vai aprender aí a colocar comentários no Python, tá? Então, para que serve o comentário? A resposta é meio óbvia, né? Para documentar o código. Mas a importância disso é fundamental, porque, pessoal, pensa o seguinte. Vocês estão desenvolvendo um código aqui. Deixa eu ver aqui. Lembrando para testar, tá? Vocês estão escrevendo um programa aqui. Tudo bem, se um programa for simples, dessa forma aí, ó, vamos calcular como soma dois números, por exemplo, né? Esse programa vai ser tão curto que provavelmente você não precisa de nenhuma documentação. Você bate o olho ali, você já entende. Quando a gente está trabalhando com algoritmos um pouco mais complexos, é normal que na hora que você está desenvolvendo ali, né, na hora que você está usando o cérebro ali, aquilo ali está fresco na sua memória, né? Então, muitas vezes, o que acontece? Você fala, beleza, isso está bem claro para mim.
um, dois, 3 dias, uma semana, você abre aquele algoritmo. Aí pode acreditar, você vai perder o maior tempo, tentando entender o que você estava pensando quando você escreveu aquele código, para recuperar o raciocínio, para só aí começar. Então, nessa parte, documentar, ou seja, escrever de repente o porquê que você está dando uma determinada instrução para o computador naquele momento. Claro que você não precisa comentar todas as linhas, não é exagerar. Mas aqueles pontos cruciais onde você fala, pô, isso aqui de repente eu vou ter dificuldades de entender no futuro, escreva, tá? E mais do que isso, muitas vezes desenvolvedor não é aquele trabalho solitário, talvez igual era antigamente. Hoje você programa em equipes, às vezes 2, 3 programadores, inclusive editando o mesmo código-fonte ao mesmo tempo. Tá? Então, às vezes o que está claro para você, quando você pensou para resolver algo, não vai ser claro para uma outra pessoa. É muito comum. O algoritmo não é engessado. Se eu te der um algoritmo um pouco mais complexo para cada um de vocês, o mesmo algoritmo, o mesmo problema, para cada um de vocês resolverem, e ele não for tão trivial, é 100% de certeza que ninguém vai fazer igualzinho o outro. Tá? Cada um pensa de uma forma. Pelo menos alguma coisa diferente vai ter. Tá? Então, quando você está trabalhando em equipe, é uma excelente oportunidade de você comentar para deixar isso daí mais fácil para as outras pessoas, assim como você também pode fazer uso para ler um comentário de um outro desenvolvedor também para entender mais fácil. Bom, o que interessa aqui agora é que o comentário, a gente tem que começar essa linha por esse símbolo aí de sustenido, né? Para não falar o jogo da velha, né? Para não falar falando o jogo da velha. E aí, a gente coloca assim, por exemplo, primeiro programa. Vou colocar isso aqui. Inclusive, é uma boa prática, tá? No começo do algoritmo, você, de repente, colocar o seu nome, o seu e-mail, se isso, de repente, pode ser usado comercialmente ou não, mas pelo menos o seu nome, né, e o seu e-mail, se caso vai colocar na web, de repente alguém poder entrar em contato com vocês. Coloca a identificação que o programa faz, coloca, por exemplo, desenvolvido por Suemar Everton, não vou usar acento aqui, pode colocar, por exemplo, aqui o e-mail de vocês. Ok? Então, na hora que vocês notem que na hora que a gente começa essa linha por um sustenido aqui, né, a linha imediatamente fica verde. Então, isso daqui, essas cores aqui, é só um recurso que o ambiente de desenvolvimento utiliza para ficar mais fácil para o usuário. Que eu bato o olho aqui e eu vejo que está tudo verde, eu já sei que é um comentário. Não preciso ver que tem o sustenido aqui. É mais fácil visualmente identificar aqui a cor tudo verde, porque se tivesse tudo preto, né? Só com esse símbolo de sustenido aqui, ficaria muito mais difícil. Então, o que serve? Para o compilador, né, ou para a plataforma que vai executar o seu programa, o que ele faz? Ele vai executando os comandos sequencialmente, correto? Na hora que ele chega no comentário, ele pula. Né? Poderia colocar aqui a print aqui alguma coisa. Aí ele executou, print alguma coisa. Chegou aqui, ele pula, ele fala, opa, isso aqui não é para mim. Isso aqui é para os caras que estão criando o programa, eles se viram com isso daqui. Isso aqui não me interessa, né? Não entendo isso. E ele vai imediatamente aqui para essa parte de baixo aqui. Então ele pula e você não tem erro nenhum. Né? Se você esquece, por exemplo, de colocar o sustenido, ele vai tentar executar isso daqui. E aí ele fala assim, ó, por exemplo, não tem a mínima ideia do que é programa. Beleza? Do que é nosso primeiro programa. Então é isso daí. Comentários aqui. Todo mundo comentando os programas, os códigos fontes, tá? Agora, igual eu falei, talvez a gente comece com talvez não, nós vamos começar com algoritmos mais simples e talvez vocês não vejam necessidade, tá? Mas isso também é uma prática, é um costume, é um hábito, tá? Então, mesmo não tendo necessidade, talvez tentem já começar com o hábito, né? Porque senão vai ficar mais difícil de vocês aplicarem isso daí no futuro. Tranquilo? Nenhuma dúvida? Eu vou avançar aqui. Hein? Variáveis, tá? Então, muitas vezes, a gente quer, muitas vezes mesmo, né? A gente tem a necessidade de guardar um determinado valor na memória do computador, tá? Geralmente, esses valores são fornecidos pelo usuário, tá? Mas nem sempre.
Às vezes a gente quer criar uma variável para somar, por exemplo, ou fazer uma conta cujo valor veio de uma outra conta nossa, por exemplo, não foi informado pelo usuário. Então, mas o conceito aqui é que variável seria aí uma caixinha, né? Eu aprendi assim na minha época da faculdade, né? O professor desenhava assim na lousa, criava uma caixinha, falava, isso aqui é um espacinho que você tem lá na memória, que você reserva isso para você usar, tá? Então, como o próprio nome diz, variável, por que variável? Porque o valor que está nessa caixinha aqui pode ser alterado. Tá? E aí, toda variável, ela tem, a gente vamos chamar de nome, tá? Ela tem um nome. Na verdade, ela tem algo que referencia um ponteiro para aquela área, para uma determinada área de memória. A gente chama de nome da variável, tá? Por quê? Porque depois eu posso querer alterar esse valor ou eu posso querer ler este valor. Então, tem que saber onde que fica a caixinha lá na memória. Então, essa caixinha ela fica identificada por um nome. Por exemplo, aqui ó, eu tenho uma variável chamada idade, que possui dentro dela um valor 40. Que de repente depois eu poderia falar assim, ó, opa, a idade agora não é mais 40, a idade agora é 50. A gente já vai ver isso nos próximos slides e vai ver qual que é o impacto disso no nosso programa. Aqui, ó, lá onde a gente está programando, tenta fazer assim, por exemplo, ó, idade é igual a 30. Ele responde assim, ó, né, que nada, não tem nada para executar. Mas na verdade, o que ele fez foi pegar esse valor 30 aqui, ó, e guardar lá na caixinha de memória, uma caixinha de memória chamada idade. Tanto que se eu pegar e escrever agora assim, ó, idade, o que ele me escreve? 30, né? Opa, ele lembrou, né? Ele leu, ele recuperou essa informação, tá? Mesmo aqui. Por exemplo, a idade 2, né? Igual a 40. Então, eu estou guardando este valor dentro dessa caixinha de texto. Tá? Isso pode ser feito no código aqui também, no nosso código. Posso simplesmente falar assim, ó, idade aqui igual a 35. Tudo bem? Quando eu executo isso, aqui desse lado esquerdo, pessoal, o que acontece? Aqui vocês não vão ver nada. Isso daqui, o programa está executando, mas não é mostrado nada para o usuário. Quando eu clico em executar aqui, ele escreveu, seja bem-vindo, porque é um comando de saída. Escreveu Everton, porque é um comando de saída. Guardou 35 na variável idade e não mostrou nada aqui. Então, do lado direito, que é aquele lado interativo, a gente consegue visualizar algumas coisas, né? Como se fosse um playground. Aqui do lado esquerdo, não, mas esse número 35 ficou guardado lá na minha variável. Conseguiram aí? Tudo certo? Beleza, qualquer dúvida me interrompam aí. Então, agora que a gente aprendeu o conceito de variáveis, vamos avançar um pouquinho mais, né? E ao declararmos uma variável, então fornecemos um valor a ela, através do comando de atribuição, que, no caso do Python, a gente usa o símbolo igual. Tá? E é muito importante vocês se atentarem a isso, porque depois, na próxima aula, por exemplo, a gente vai querer perguntar, por exemplo, se uma coisa é igual a outra. E aí a gente não pode usar esse mesmo símbolo de igual. A gente vai usar dois iguais nesse caso, para perguntar se uma coisa é igual a outra. Um igual só não é para comparar uma coisa com outra. Um igual só é para a gente fazer uma atribuição, ou seja, pegar um valor que está aqui, ou uma outra variável que está aqui, né? E jogar para dentro dessa variável aqui. Isso é o que a gente chama de atribuição. Beleza? Então, deem uma olhada no que está na tela aí, implementem isso daqui no compilador de vocês e tentem entender o que está sendo executado aí. Tá? Só lá no comando aqui que a gente vai usar aspas duplas. Aqui ficou estranho o caractere, mas é aspas duplas normal. Tá? Executem aí, falem quando vocês já fizeram e veja se vocês conseguiram entender o que está sendo executado no código. Eu vou aguardar aqui um pouquinho, beleza?
Ó, o Thiago falou que deu certo. Valeu, Thiago. Deixa eu aguardar um pouquinho mais. Ah, beleza, a Eric falou que colocou uma aspa só ao invés de duas e tinha funcionado. Beleza, Eric. Para mim é mais fácil, né? Vou copiar aqui. Vamos lá, vou explicar para vocês o que está acontecendo aqui. Então, o que ele está fazendo, por exemplo, aquele outro print aqui, ó, né? A gente está armazenando aqui 33 em cima de uma variável chamada idade, tá? Só para vocês, só por curiosidade, ó, poderia ser uma conta aqui também. Então, por exemplo, né? Eu tenho 33 mais 1 anos. Aqui, deixa eu só mudar aqui o caractere. Eu vou mudar aqui. O print, tá? Ele tem que ter aqui um argumento que a gente chama, um parâmetro, ou seja, o que vai ser impresso na tela, tá? E eu poderia fazer assim, ó, print. Deixa eu copiar aqui para depois eu reaproveitar. Eu poderia falar assim, ó, simplesmente assim, ó, print idade. Vejam a diferença, pessoal, eu entendo. Se eu coloco isso entre aspas, é como se eu estivesse falando para o computador, ó, imprima exatamente isso daqui, idade. Ó. Opa. Olha lá. Demorou um pouquinho, mas foi, né? Idade, tá? Mas na verdade o que eu quero aqui não é imprimir idade, eu quero imprimir, na verdade, o conteúdo que está na variável idade. Então isso fica fora da aspas, né? Então na hora que eu mandar rodar agora aqui, ele fala 34, tudo bem? E tem como a gente mostrar uma mensagem mais amigável para o usuário, que é aquela forma que eu escrevi assim. Por exemplo, eu tenho, então ele vai escrever exatamente isso daqui, vai escrever o conteúdo da variável idade, por isso que idade não está entre aspas, e vai escrever anos. Aí, o que acontece? Cada vez que a gente faz essa separação entre alguma coisa que é aspas e alguma coisa que não é, por exemplo, a gente separa isso por vírgula, né? Tem linguagens que a gente utilizaria mais, por exemplo, né? No caso do Python aqui, por exemplo, ele não vai aceitar, é vírgula mesmo. Então, quando eu executar aqui, eu tenho 34 anos. Acho que é tranquilo esse conceito aí, né, pessoal? A gente vai usar isso aqui, então, para sempre para tentar mostrar mensagens amigáveis para o usuário. Agora que a gente já sabe o conceito de variáveis, nós precisamos aprender um conceito sobre os tipos de dados que nós podemos armazenar nestas variáveis. Então, assim, tem linguagens de programação que nós falamos que o tipo é dinâmico, ou seja, opa, Ana Maria Lima falou que não deu certo, deu comando inválido. Ana, você pode colar o teu código aqui nessa mesma abinha de chat aqui para a gente dar uma olhada? Por gentileza. Ana, não recebi. Ah, não está conseguindo voltar para a tela.
Tá, vamos fazer o seguinte, então, Ana, eu vou seguir aqui, mas se você conseguir colocar o código ali, tá? Aí depois a sua xará Ana me avisa, né? Para eu voltar aqui para ler, para a gente colar na tela para tirar a dúvida. Ou então, você pode colocar depois na comunidade lá no Facebook, mas é importante a gente tirar a dúvida, tá? Fica tranquila, coloca lá ou manda por e-mail, tá? A gente vai resolver isso daí. Então, avançando aqui, pessoal, a gente tem diferentes tipos de dados que nós podemos armazenar. Tem linguagens de programação, por exemplo, JavaScript, onde esse tipo pode ser alterado. Tá? A gente fala que a linguagem tem tipagem dinâmica. Tá? A maioria das linguagens trabalha com o conceito, por exemplo, de tipagem estática, ou seja, uma vez, quando você vai declarar uma variável, você pode falar, por exemplo, qual que vai ser o tipo dela. E depois, aquele tipo não pode ser alterado. Mas que tipo é esse que eu estou falando? Vou a tela aqui, a da Ana. Deixa eu voltar aqui então para a Ana. Rapidinho, pessoal, só para eu colocar o código dela aqui para a gente ver o que teve de problema aqui. Que é o e-mail dela, desculpa, idade 43, print eu tenho. Vamos rodar aqui. Será que isso foi... Acho que tinha um espaço aqui. Será que esse espaço aqui, Ana? Vamos ver. Deixa eu minimizar aqui para enxergar. Cidade 43. Aqui também tem um espaço. Eu tenho idade, faltou uma vírgula aqui. Tá? Tinha uma vírgula aqui que estava faltando, Ana. Então vamos ver agora, certinho agora. Acho que essa vírgula aqui, o problema... Tinha um espaço aqui, mas acho que o espaço não é problema. Ah, também tem um espaço. Também tem um problema do espaço aqui, sim. Então tem que tirar o espaço dessas linhas aqui e aqui colocar a vírgula. Tá? No começo, deixa eu ver aqui, está tudo ok? Obrigado. Valeu, Érica, por ajudar também. Às vezes, né, quando a gente está trabalhando, começando com uma linguagem de programação nova, esses erros assustam um pouco, né? Mas acreditem, depois vocês vão começar a se ambientar com a mensagem de erro, aí bate o olho e já sabe o que é. Então, por exemplo, aqui, um erro de indentação. Então, eu já tentei procurar alguma coisa que estava, né, atrapalhando aqui. Aqui deu uma sintaxe inválida. Esse erro já é um pouco mais genérico, né? Então, é um pouco mais difícil de você identificar. Poderia ser um pouquinho mais simples aqui. Mas, enfim, isso daí é característica de cada linguagem. Mas que tipos são esses que eu falei, né? Por exemplo, a gente pode armazenar números, e aí números eles podem ter diversas classes. Para facilitar aqui, eu vou mostrar para vocês duas classes de números, tá? Uma que a gente chama de inteiro e uma que a gente chama de real ou de float. Por que float? A gente fala, né, ponto flutuante lá. É o nome que os engenheiros deram. Não vou falar mal dos engenheiros, senão vai ficar bravo. Mas qual a diferença entre eles aqui, pessoal? Note que o inteiro ele pode ser positivo, ele pode ser zero, ele pode ser negativo. Tá? A diferença aqui, como vocês já devem ter notado, é que o real ele suporta casas decimais. Então a gente consegue representar, usar casas decimais. Tá? Aqui, por exemplo, estou usando 4, 6, 8 casas decimais. Estou usando uma. Estou usando uma casa decimal cujo valor é zero. Tá? E acredite, de repente, para o que você está fazendo, 7.0 é diferente de zero. Tá? Falar, meu Deus, né? Mas como assim? De repente, o que você está fazendo... De repente... O tipo de conta que você vai fazer pode influenciar nisso daí. Pode ter influência no resultado. Tá? Então a gente tem que prestar atenção e a gente tem que saber se nós vamos precisar de casas decimais ou não. Bateu uma dúvida, não sei se precisa ou não. Se você não sabe, vamos usar essa variável como um float. Porque se não usar, beleza. Mas se precisar, tem suporte. Né? De tal forma que se não precisar, a gente usa esse daqui como um inteiro. A gente pode armazenar também um tipo de dados chamado string. Por exemplo, isso daqui é uma palavra. Isso daqui é uma frase, que é uma string válida também. Isso aqui é uma string também. Tá? E isso daqui é diferente. Vou marcar aqui, né? Isso daqui é diferente de por exemplo.
Isso eu já posso mostrar para vocês hoje, por exemplo. Principalmente quando a gente vai fazer contas. Tá? Enfim. Depois nós também temos um tipo chamado booleano, né? Boolean lá. Não sei se vocês já ouviram falar da álgebra de Boolean. Onde são dois possíveis valores que a gente tem. E só dois, tá? Verdadeiro ou falso, né? Ah, não tenho certeza. Não é um valor possível, né? Ou é falso ou é verdadeiro. Por exemplo, posso perguntar assim, você tem mais que 35 anos? Só tem duas respostas possíveis, né? De repente você não vai querer falar, vai falar que não sabe, né? Mas é verdadeiro ou falso a resposta, tá? Por exemplo, se eu falar assim, você tem mais que 35 e você tiver exatamente 35, né? Essa resposta é falsa. Você não tem mais que 35, você tem 35. Tá? Então, muito útil para a gente utilizar na construção de lógicas, de perguntas, onde a gente vai aplicar bastante isso na próxima aula, beleza? Vamos começar com um exercício aí, ó. Bom, esse exercício aqui a gente já fez, né? Vocês colaram o código e só substituir pela idade de vocês. Ah, não. Aqui tem uma alteração sim. Ó, observe esse código aqui, então. Idade é igual a 33 e eu tenho tantos anos. Agora faça um programa para exibir seu nome e sua idade. Então, a resposta que eu quero é assim, ó. Por exemplo, me chamo Suemar, né? O nome de vocês, e tenho a idade de vocês. Tudo em um comando só, tá? Tentem não usar dois prints. Usem um print só. Se precisar declarar uma outra variável aqui, declara também. Façam aí. Estando tudo ok, né? Dê um feedback pra gente. Se quiser que a gente revise o código ou contribuir, coloquem aqui que a gente executa. Conseguiram, pessoal? Certo? Beleza. Então vamos lá. Vou resolver aqui. Vou colocar aqui então, por exemplo, ó. Idade 33, eu tenho 33 anos, né? Vou colocar assim, por exemplo, uma variável chamada ordem, não importa de qual que vem primeiro, vou colocar aqui o nome igual a Suemar, por exemplo. 33. Eu falo assim, ó. Eu me chamo Opa, vou colocar meu nome aqui não, né? Eu me chamo nome e tenho. Deixa eu
aqui para vocês enxergarem. Eu me chamo o nome e tem aqui eu tenho o costume, né, de colocar um espaço sempre para não grudar uma coisa na outra, mas no Python ele já coloca esse espaço, então não é necessário, né, a gente sempre separar por espaço aqui. Se tiver tudo certo aqui, ele vai rodar, deixa eu minimizar aqui, deixa eu voltar essa abinha para cá, executou, opa, anos não está definido, não foi anos, né, foi, ah lá, tá vendo? A mensagem de erro que ele deu, né, ele falou assim, ó, por exemplo, o nome anos não está definido, ele não sabe o que é anos. Por quê? Porque eu me confundi. Na verdade, o nome da minha variável é idade, então tem que colocar aqui idade. Tá? Agora eu limpo, se eu não errei nada, né? Ele coloca certinho. Tudo bem? Isso aqui poderia ser uma conta, já mostrei para vocês. Ó, se eu colocar aqui, por exemplo, ele coloca 34. Tá? Aqui poderia ser uma conta também. Opa! Aqui poderia ser uma conta também, pessoal. Por exemplo, eu posso colocar aqui, ó, idade mais 10. O que ele vai fazer? Antes dele imprimir isso daqui, ele vai resolver essa conta. Então, nesse caso aqui, vai dar 44 anos, né? Vou dar um run aqui, certo? Então, às vezes, a gente não precisa criar uma variável. Você pode fazer a conta diretamente na hora que você for imprimir o valor, tá? São dois estilos diferentes aí. Um você economiza a memória, né? No outro você pode deixar o programa mais compreensível, por aí vai. Aí é de cada um. Bom, tranquilo aqui, né? Vou colocar isso aqui no chat, aqui, se caso alguém não conseguir quiser executar. Só tem que quebrar as linhas aí depois, né? Porque aqui não fica legal para colar. Só que agora a gente quer que o usuário informe a idade dele. Então, nós vamos aprender a comandos de entrada, né? Eu não sei qual que é a idade do usuário, por exemplo. Eu quero calcular, por exemplo, a média de idade de todos os meus alunos. Só que hoje, nessa turma, a média pode ser uma. Na outra próxima turma pode ser outra. Então, não tem como eu deixar fixo lá no meu programa um determinado valor. Quem vai informar isso daqui são os alunos, tá? Então, nós vamos usar um comando chamado input de entrada, onde a gente vai especificar uma frase. E aí, quando esse comando for executado, o cursor começa a piscar. Por o usuário saber que ele tem que informar algo, usando o teclado no nosso caso. Só que se o cursor só ficasse piscando, o usuário não ia ter ideia do que ele tem que informar. Por exemplo, login, senha, alguma coisa assim. Então, a gente coloca aqui uma frase. Aí ele vai mostrar essa frase, o cursor vai ficar piscando, né? E quando o usuário digitar uma idade e clicar em Enter, esse valor aqui, que ele clicou e deu Enter, vai ser armazenado na variável nome. E aí depois eu posso imprimir meu nome. Por exemplo, eu vou fazer aqui, vamos testar aqui, e aí depois vocês complementem aquele exercício. Então eu posso fazer assim, ó, por exemplo, nome é igual a input de qual o seu nome, né? Então, ó, se eu executar isso daqui, aparece assim, qual o seu nome e fica o cursor ali. O usuário digitou alguma coisa, 10. Ele guardou 10 nesta variável nome. Então, depois que eu imprimir aqui, ó, print nome, o nome 10 é bom, né? Poderia ter escrito algum nome aqui. Mas agora, se eu mandar imprimir, por exemplo, né, ele vai imprimir o nome da pessoa. Eu posso colocar aqui, olá, sem o acento ali, né? Nome. Então, executei. Qual é o seu nome? Ana. Dei um Enter. Olá, Ana. Agora, então, o valor que está na variável aqui foi um valor informado pelo usuário. Que depois a gente pode processar esse valor, se precisar também. Tá? Então, o que vocês podem fazer agora? Tentem complementar esse algoritmo aqui, vocês vão ver que tem uma... Tentem executar isso daqui, vocês vão ver que tem uma ligeira diferença aqui, que eu já explico para vocês. Mas escrevam esse código aí e executem.
Quando tiver ok, vocês me avisem aí, pessoal. A Thiago está falando que às vezes o programa trava e tem que entrar novamente. Thiago, confere aí se você não está usando nenhuma acentuação por acaso. O que eu conheço, né? A gente não usa muito esse simulador, usa mais para treinar aqui, né? Para as nossas aulas aqui na Mob Geek. Mas a gente sabe que se tiver acentuação ele trava. Vê se não foi o caso seu. Beleza. A Eric falou que rodou, beleza, Eric. Rodou. Então, beleza. Eu vou colar esse código aqui. Depois, pessoal, fiquem tranquilos, tá? Que a gente disponibiliza os slides. Então, se caso alguém precisar, vai ter os slides aqui para copiar o código, tá? Mas eu vou colocar esse algoritmo aqui. Deixa eu só aumentar aqui o espaço. Minimizar aqui. Vamos lá. Então, o que ele fez aqui? Ele está perguntando, né? Qual é o seu nome? Suemar, qual a sua idade? 33. Tá? Então, olá, Suemar, você tem 33 anos. Tá? Mas, por que a gente colocou esse int aqui? Significa assim, ó, pessoal. O input, lembra dos tipos de dados? Lembra, por exemplo, o que é uma string? Tipos de dados aqui. Uma string é uma frase, uma palavra, né? Então, o que acontece? Se a gente falar assim, deixar só o input dessa forma, o tipo de dado que ele vai armazenar aqui no nome é uma string. Se eu deixar assim, funciona também. Ó. Ele vai armazenar o que aqui? Uma string. O problema é que depois, se você precisar fazer uma operação aritmética em cima disso daqui, você vai ter um problema. Né? Porque isso daqui é uma palavra, não é um número. Tá, vamos dizer assim, né? Como se número não fosse uma palavra. Então é uma palavra, não é um número. Então não dá para fazer conta em cima disso. Mas a primeiro momento deve funcionar. Qual é o seu nome? Suemar, qual a sua idade? 40. Olá, Suemar, você tem 40 anos. Beleza? E se eu faço assim, ó, agora então. Vou colocar assim, idade 2, tá? É igual a input, só para vocês verem. Qual a idade colocar assim, da sua mãe. Vou colocar assim. Tá? E eu vou guardar nessa variável idade 2 uma outra palavra. E aí eu vou somar, eu vou colocar assim, ó, idade total é igual, recebe idade mais idade 2. Certo? Então eu vou responder assim, ó, olá, vocês têm idade final anos. Então, se eu tenho, por exemplo, 30 e minha mãe tem 50, eu quero que mostre, por exemplo, que nós temos 80 anos juntos, ok? Só que eu estou armazenando uma palavra, Então, na hora que eu mandar executar, qual é o seu nome? Suemar, qual a sua idade? 30. Qual a idade da sua mãe? 60, por exemplo. Opa, idade final, idade total, olha lá, mesmo erro, né? Idade total. Deixa eu mandar executar aqui. Suemar, 30, minha mãe, 60, por exemplo. Né? Então ele fala assim, ó, vocês têm 3.060 anos, né? Que minha mãe não veja isso. Só que o que ele está fazendo aqui, pessoal? Ele está fazendo uma operação que a gente chama de concatenação. Ele está juntando uma palavra com a outra. Né? 30 mais 60. Ele juntou uma com o outro. Porque isso para ele não é um número.
Isso daí é uma palavra. Então, daí a importância da gente manipular os tipos de dados corretamente. Logo, se ao invés de eu armazenar uma palavra, eu posso converter isso para um número inteiro. Então, aqui a pessoa não pode falar que tem, por exemplo, 30,5 anos. Ela tem 30 ou ela tem 31. Tá? Aqui também, vou converter para inteiro. Logo aqui eu tenho dois números, idade e idade 2. Agora sim ele tem que fazer a conta corretamente. Vou mandar dar um run, somar 30, 60. Logo a gente tem 90 anos, porque agora a gente está trabalhando com números. Ficou claro isso daí, pessoal? Sim? Beleza, então. Qualquer dúvida vocês coloquem aí. Como diz a Ana, não sacanei, né? Mas quais tipos de operação a gente pode fazer mais além disso, né? Note que eu fiz aqui, né? Ó, entrada, lembra que eu falei para vocês o fluxo do algoritmo? Entrada, processamento, ó, fiz um processamento aqui. Então o usuário não está vendo isso daqui, isso está sendo executado diretamente lá pelo compilador, né? Pelo interpretador. Saída, entrada, processamento e saída. Nos tipos de algoritmos que nós vamos usar aqui no curso, vai ter mais ou menos esse fluxo, ok? Aqui, com o avançar das aulas, esse processamento vai ficando um pouquinho mais complicado, né? Aqui está muito fácil, mas basicamente é isso daí. Mas a gente fez uma operação aritmética ali, a gente fez uma soma, correto? Quais tipos mais a gente pode ter? Tá? Soma, subtração, multiplicação, a gente não usa vezes, igual a gente aprendeu lá na escola, no ensino fundamental, né? Agora, vezes, agora é asterisco, né? A divisão também não é o símbolo de... Caramba, ainda tem no computador aqueles símbolos de divisão? Acho que nem tem mais, né? Aquele símbolo que é dois pontinhos separados por uma barra, né? Nem lembro se tem mais. Divisão pra gente aqui é barra, tá? Acho que todo mundo já está acostumado, né? Com essa época... essa época da computação, né, onde usando a calculadora ali a gente já está ambientado a usar a barra. Por exemplo, tem mais tipos, né? A gente vai ver alguns aqui. Módulo. O que é o módulo? O módulo é o resto da divisão. Então, por exemplo, 5 módulo 2. Se eu pegar e dividir 5 por 2, o quociente, o resultado da divisão é 2. E sobra 1. Né? Claro que você pode ser mais avançado e falar, né? 5 dividido por 2 vai dar 2,5, né? Então aí você está fazendo uma divisão usando ponto flutuante, usando um float. Se você faz uma divisão usando números inteiros, né, o resultado não pode ser um número inteiro, não pode ser um número que tenha casas decimais. Logo, o resultado é 2. E aí sobra 1. Então, muito utilizado, por exemplo, para calcular dígitos verificadores. Por exemplo, o CPF de vocês é composto por 3 blocos de 3 números, né, de vocês e meu também. E aqueles dois últimos números ali é um dígito verificador. Por isso que às vezes você, né, quer CPF na nota, né? Você fala o CPF, se a moça colocar errado, fala dá CPF inválido. Mas como que sabe que é inválido? Foi lá na Receita Federal para ver se esse CPF está ativo ou não? Não, simplesmente fez uma conta de operação módulo 11, onde o resultado ali vai falar se aquele CPF é válido ou não. Claro que dependendo do tipo de erro, você tem 99 possibilidades para dois números de dígitos verificadores. Dependendo do tipo de erro, ocasionalmente, né, pode falar que o CPF é válido mesmo, não sendo. Exponenciação, né, a gente vai elevar. Então, 3 elevado ao quadrado, que é a mesma coisa de 3 vezes 3, né? Então, 3 elevado à segunda potência é igual a 9. Tá? A gente pode abreviar isso daqui usando dessa forma. Tranquilo aí? Érica, eu tenho que dizer qual é o tipo de variável quando eu fizer a atribuição também? Sim, igual a gente fez aqui, Érica. Ó, aqui, na verdade, eu estou fazendo o que a gente chama de cast, de conversão. Ou seja, é como se eu estivesse convertendo o input, ele retorna uma string. E aí, aqui eu estou convertendo essa string para inteiro. Então, eu estou falando aqui ó, que eu quero que ele armazene um inteiro aqui. Tá?
Talvez seja um pouquinho diferente com o que você está acostumado lá no Pascal, onde você falava assim, ó, por exemplo, idade, né, é do tipo integer, né? Não é isso que você fazia lá? E aí depois, logo, idade, você fazia assim, a idade recebe 35.2, daria erro, já em tempo de compilação, né? Porque ele já falaria que não é possível colocar esse resultado dentro de uma variável que é inteira. Aqui no Python, a gente não precisa declarar o tipo da variável, mas a gente pode converter antes de associar um valor a ela. Beleza? Beleza, Érica? Ou não? Ah, é que nesse exemplo ele entendeu que é um texto. Onde? Aqui? Idade é igual a 2 mais 2. Acho que eu não entendi. Quer falar? Quer usar o microfone também? Fica à vontade, tá? Não sei se você tá com o microfone aí. Eu não entendi isso. Deixa eu liberar aqui, né? Acho que é a Ana. A Ana que tem superpoder. Tá me ouvindo? Opa! Érica? Me ouviu? Sim, perfeito. Tudo bem? Tudo bom. Beleza. Ali quando você colocou as variáveis idade e idade 2. Certo. Aí antes você não tinha declarado que era inteiro. E aí Isso. quando você somou um com o outro, você só juntou os dois números, certo? Sim. Só que Certo. se a gente sem atribuir, sem dizer que é inteiro e digitar idade igual 32 mais 2, por exemplo, ele não vai somar um com o outro, ele não vai Ele não vai. concatenar, ele vai somar. Sim, sim. Porque, assim, em tempo de compilação, ele já sabe que isso daqui é um inteiro, que isso daqui é um inteiro. E que o resultado de uma soma entre um inteiro mais um inteiro, o resultado disso é um inteiro. Aham. Não sei se ficou claro ou não. Sim, sim. Ele já sabe que isso daqui, o resultado disso, né, é um inteiro. Então, o que vai ser armazenado aqui é um inteiro. Né? Assim como se eu fizer assim, ó, né, ele já sabe que o resultado de um inteiro mais um real é um real. Então, ele vai armazenar esse valor aqui como um real. Uhum. Certo? Tá. Beleza, beleza. Beleza, qualquer dúvida, fala aí, tá? Tá ok. Bom, vamos praticar um pouco, pessoal. Deixa eu ver aqui onde eu estava. Aqui na parte de exercícios, ó. Na verdade, esse exercício aqui a gente já fez, né? A gente fez uma. Faça um programa que lê a idade de 3 pessoas. Vocês já viram aí eu fazendo, né? Então acho que já está tranquilo. Isso daí. O que nós vamos fazer aqui, ó? Um programa que leia uma temperatura na escala Fahrenheit e converta, né? A gente tem que converter e exibir essa temperatura, por exemplo, na escala Celsius.
Só para vocês terem um parâmetro, por exemplo, né, esquece o F, o usuário não vai digitar o F, tá? A gente vai falar assim, ó, informe a temperatura em Fahrenheit. Aí o usuário coloca assim, 100, e dá um Enter. A gente fala assim, ó, a temperatura em Celsius é 37,7, né? Então é uma característica aqui, por exemplo, 100 Fahrenheit, para a gente aqui em Celsius é quando a gente começa a entrar aí em estado de febre. Beleza? Para isso, vocês precisam saber a fórmula da conversão de Fahrenheit para Celsius, né? Processar isso daí, jogar esse valor numa variável chamada temperatura em Celsius e apresentar isso para o usuário. Vou mostrar a fórmula para vocês. Isso vocês já podem fazer agora, a gente aguarda, né? Corrige e depois a gente libera aí um exercício um pouquinho mais avançado para vocês fazerem durante a semana. Quem, obviamente, conseguir resolver, coloca no grupo, a gente vai liberando outros exercícios. Nem eu lembro da fórmula, então eu tenho que colocar aqui, por exemplo, conversão Fahrenheit aqui para Celsius. Vamos ver aqui. O Google é esperto, ele traz para a gente aqui, mas ele não mostra a fórmula, né? Vamos entrar aqui numa fórmula. Então tá aqui a fórmula, por exemplo, a temperatura em Celsius é igual a Fahrenheit menos 32 dividido por 1,8. Né? Só cuidado aqui que o que tem que ser dividido por 1,8, deixa eu aumentar aqui, o que tem que ser dividido por 1,8 não é F, é o resultado de F menos 32. Então, não sei se vocês lembram lá da matemática, lá das equações, existe um negócio chamado precedência de operadores, que se a gente colocar tudo junto, primeiro ele faz, né, potenciação e a parte de raiz, né? Depois ele vai fazer divisão e multiplicação, e depois ele vai fazer adição e subtração. Então, como que a gente denota precedência de operador? Eu quero que ele faça essa operação, antes de fazer a divisão. Parênteses. Tá? Então, essa é a tarefa de vocês. Lê uma temperatura em Fahrenheit e exibe ela em Celsius. Façam aí. A gente aguarda aqui. Terminando, coloquem aí o código pra gente aqui no chat, aqui, pra gente executar, para ver se está certo mesmo. Para testar, vocês podem usar aquele, né? Colocar 100 Fahrenheit e ver se o resultado é 37,7. Né? Talvez ele vai dar uma dízima aí, vai colocar um monte de casa decimal. Não esquentem com isso. Vou deixar essa aba aqui. Eu vou deixar essa aba aqui que talvez ajude vocês. Deixa eu destacar isso aqui. Vou ficar a fórmula aqui. E aqui também.
Ana, para fazer a divisão é o símbolo de barra, tá? A barra normal. O símbolo de Fahrenheit, não sei se você está. O usuário não precisa, não sei se é isso a dúvida, mas o usuário não precisa digitar o F, tá? Você só precisa perguntar assim, por exemplo, qual que é a temperatura em Fahrenheit? Ou qual que é a temperatura em F, por exemplo? Não precisa colocar o símbolo. E aí ele vai digitar só 100, por exemplo. Não vai colocar a unidade, tá? Para facilitar para a gente nesse início aí. Aí onde você usou 2 pontos é a divisão. Thiago colocou, deu certo, Thiago, aqui? Deu sim. Deixa eu colocar o código do Thiago aqui, ó. Deixa eu esperar mais um pouquinho, Thiago. Já coloca o teu código aqui, que às vezes tem alguém resolvendo, beleza? Ana, a gente pode resolver? Beleza. Eu vou copiar o código do Thiago aqui e a gente vai entender o código dele e vai explicar. Se der erro e travar meu navegador, é culpa do Thiago aqui. Deixa eu tirar a indentação aqui, né? Vamos lá. O Thiago ele chamou uma variável de T1, tá? Então, assim, nome de variável, igual eu falo com meus alunos, né? Se até o nome da variável bater, cara, o cara não tem nem argumento para falar que não colou, né? Até o nome da variável bate, né? E aí eu brinco com eles, eu falo, mas também não adianta só mudar o nome da variável que eu consigo pegar se a lógica está igual ou não, beleza? Enfim, ele chamou uma variável de T1, que eu poderia chamar de F, de F, por exemplo. Tá? O nome que você dá para a variável, tanto faz. Existem algumas regras, por exemplo, uma variável não pode ser um número, uma variável não pode ter caractere especial, por exemplo, nome, sei lá, alguma coisa assim. Uma variável não pode começar por um número. Então, por exemplo, assim, ó, primeiro um T, por exemplo. Eu vou inverter, ele colocou T1, vou colocar um T. Tá? Algumas regras a gente tem aí. Não pode ter espaço, né? Temperatura em Fahrenheit. Tem que ser tudo junto. Normalmente a gente tem um estilo chamado camel case, né? Que é tipo, posso colocar assim, temperatura em Fahrenheit. Então, cada vez que a gente muda a palavra, a próxima letra da palavra, a primeira letra da próxima palavra é em maiúsculo. Tá? E aí, geralmente, nome de variável, geralmente, isso é uma convenção, não é uma regra, começa com letra minúscula. Mas tudo bem, vamos seguir aqui. Thiago, T1, tá? O que ele fez? Está mandando exibir para o usuário temperatura em Fahrenheit, está convertendo isso para inteiro e está armazenando um número inteiro aqui. Logo, no algoritmo do Thiago, se o cara falar assim, que a temperatura em Fahrenheit é 30,5, ou dá erro, ou ele vai perder essa informação do ponto 5. Ok? Mas tudo bem, foi uma boa escolha de dados, porque geralmente ninguém fala que aqui em casa está 40,5 graus. Ou está 40 ou está 41. Né? Ele disse, né? Tá brincando com a Ana, que imprudente faz.
E aí ele criou uma outra variável, T2, cujo o valor de T2, ele vai atribuir a variável T2, P1, que o usuário digitou, menos 32, dividido por 1,8. E ele fez certinho aqui a precedência dos operadores, ou seja, primeiro faz a subtração, para depois fazer a divisão. Esse resultado é armazenado em T2, e ele armazena aqui, ó, ele responde, a temperatura é T2C para indicar que é em Celsius. Perfeito. Então vamos lá, vou mandar limpar, vou dar um run aqui. Eu tenho 100 graus Fahrenheit, a temperatura é 37,7, a gente caiu numa dízima aí. Mas é tranquilo isso daí. Muito bom, Thiago. Perfeito. Não sei se o pessoal conseguiu aí. Tranquilo. Se não conseguiu, não desanimem. É aquele esquema, cada um tem o seu ritmo, tá? Cada um tem o seu tempo. Então, assim, às vezes, enquanto alguém faz 3 exercícios, o outro faz mas é tranquilo isso daí, tá, pessoal? Não tem um efeito comparativo e não significa absolutamente nada a pessoa fazer mais rápido que a outra. Uma dúvida da Ana que eu não vi. Vou ler a Ana aqui. Da divisão? Da divisão, Ana? Acho que eu falei para ela, né? Que acho que aqui, ó, onde na última linha aí, onde já está colocando print, F-32, ela colocou 2.1.8. Ah, beleza. Ótimo, beleza. A gente vai avançar um pouquinho, né? Nosso tempo está se esgotando, mas eu vou ler um enunciado no exercício que eu vou passar para vocês vão responder e vocês vão colocar lá no grupo. Então, quem não entrou no grupo, entra lá no nosso grupo no Facebook, na Programação para quem nunca programou. Os slides estarão lá, já vou publicar agora, para vocês já ficarem com esse slide. Qualquer dúvida, coloque lá que a gente tenta responder o mais rápido possível. Então, foi avançando, né? Conseguiu responder esse, a gente joga uma nova leva de exercícios, tá? Por exemplo, faça um programa que leia o valor total de uma conta e o total de pessoas sentadas na mesa. Então, isso é importante, o enunciado, tá, pessoal? O que é a entrada? A entrada aqui, o que o usuário vai ter que informar? O valor total da conta e quantas pessoas estavam numa mesa. Por exemplo, todo mundo saiu aqui, a MobGeek vai pagar um almoço, um jantar para a gente aí. Tá? Na verdade, não é MobGeek, porque o programa é exatamente para calcular o quanto cada um tem que pagar, né? O valor total que o usuário tem que informar, tipo, quanto que deu a conta? A conta deu R$400. E quantas pessoas tinham? Tinham 5 pessoas, por exemplo. Ok? Só isso que o usuário vai informar. Se você pedir para o usuário informar mais alguma coisa, está errado o programa. Então, a interpretação faz parte do enunciado. A Ana está falando aqui, colocou o grupo, chama Marcia. Beleza. E aí, então, com essas duas entradas, a gente vai fazer o processamento. Calcular o valor da gorjeta, que a gente vai estipular em 10%. O valor total da conta, considerando a gorjeta. Então, se a conta deu R$400, né, o valor com a gorjeta é 440. E o total a ser pago por cada pessoa. Aqui está um exemplo para vocês. Entrada, valor da conta, R$300. Total de pessoas na mesa, 4. O que vai ser a saída? Valor da gorjeta, R$30. Valor total da conta, 330, que é a conta mais a gorjeta. Valor a ser pago por pessoa, R$ 82,50. Não precisa da vírgula aqui, pode ser o ponto, né? Questão do cifrão aqui. O importante é dar o resultado correto. Esse aqui, então, está aí o exercício para vocês. E aí, avançando, né? O enunciado já vai estar no slide, vou estar disponibilizando lá. Na próxima aula a gente vai aprender, então, operadores lógicos e relacionais. E a gente vai aprender estruturas de decisão. Porque até agora, nos nossos programas, o código, os comandos estão sendo executados sequencialmente, sempre um após o outro. Mas e se em determinados programas a gente só quiser executar um código dependendo de uma condição? Por exemplo, eu perguntei para o usuário, qual que é a sua idade? Ele falou assim, minha idade é menos 5. Mas não tem, ninguém pode ter uma idade menos 5. Então a gente quer dar um print idade inválida. Mas esse print só vai ser executado se a idade for menor do que 0. Isso aqui é um tipo de estrutura de decisão, que vai ser o tema da nossa próxima aula. Beleza? Aí a gente avança mais um pouco. Mas
A gente tem bastante exercícios considerando só a parte de atribuição, exercícios com enunciados parecidos com eles. Então vão resolvendo, vão colocando lá e a gente vai liberando mais exercícios. Estou disponibilizando lá, se alguém tiver alguma dúvida, pode falar agora, senão depois só lá no grupo, hein? Tranquilo, pessoal? Tranquilo? Então, tranquilo. Então, beleza. Estou me despedindo por aqui, né? Temporariamente. Estou passando a bola para a Ana. Pessoal, foi um prazer. Obrigado pela primeira aula. Todos ficaram até o final. Espero, assim, que a gente... Feedback, se vocês quiserem dar o feedback, tranquilo, né? Que o conteúdo esteja sendo útil aí para a gente avançar até chegar numa parte onde a gente consegue escrever algoritmos aí mais complexos. Ana, é com você. Obrigado, pessoal. Valeu. Pessoal, só para me despedir aqui de vocês, super obrigada pela participação de todos. Muito bom ver o pessoal mandando dúvida em tempo real, programando na prática. E, bom, estamos aí. O Samar vai postar os slides no grupo de Facebook, então é bem legal se vocês puderem entrar lá no grupo. Se eu tiver algum problema de entrar no grupo, escreve para contato@mobgroup.com.br que a gente ajuda, ou manda o conteúdo do slide por outro canal aí que vocês precisarem. É isso aí, super obrigada, boa noite, parabéns aí pelo progresso de hoje, valeu mesmo. E obrigada, Samar, valeu.